microfone para poder o som sair melhor. Enfim, então vamos lá, casa 4. Daí, para quem está chegando agora e não ouviu, né, o contexto geral, um resuminho rápido, é assim, a gente está estudando as casas astrológicas. As casas no mapa astral, no contexto da astrologia, elas são uma existência dividida em 12 fatias. Então, o que que são as casas? As casas é uma existência dividida em 12 fatias, uma existência terrena, é a nossa vivência. E se a gente for pensar nas casas astrológicas como um caminho de evolução, a gente vai também saber que da casa 1 até a casa 12 tem o desenvolvimento humano, tem o desenvolver-se, né? Então, na primeira casa a gente se reconhece, na segunda casa a gente encontra os valores, na terceira casa a gente começa a conseguir conversar e a entender todo esse contexto, e na casa 4 a gente reconhece que a gente pertence, né? Pertence a uma origem, a uma família, né? E aí, a minha proposta, né? A minha proposta é ir além do que está escrito, né? Porque hoje a gente encontra muitos livros, né? Inteligência artificial e tal. Tem muita coisa pronta, né? Mapa astral feito pelo impresso, né? Escrito. Então, o que eu sempre provoco, principalmente nos meus atendimentos também, é entender que, assim, a astrologia ela é uma linguagem simbólica que pretende alcançar a pessoa além do intelecto, além da mente. Não é uma coisa da gente conseguir decifrar, decorar mentalmente. É uma comunicação, na minha visão pessoal, com o espírito, uma linguagem espiritual. Entendendo que, para mim, essa jornada, essa existência, ela tem um propósito que é esse despertar espiritual. Então a gente vai passar por algumas questões, por alguns desafios, para a gente conseguir encontrar quem a gente é de verdade. E aí tem um monte, né, dentro dessa dinâmica, a jornada do herói, todo esse contexto aí. Enfim, casa 4. Então a casa 4, só para também, ainda falando dos conceitos mais técnicos, a casa 4 ela é uma casa angular. Então, para quem é leigo também, as casas angulares elas são casas importantes no mapa astral. São casas fundamentais. É a grande cruz cósmica, é o eixo de dignidade. Então, a casa 1, a casa 4, a casa 7 e a casa 10 são as casas mais importantes do mapa astral, casas angulares. Logo, planetas nas casas angulares, eles ganham evidência no mapa astral. Qualquer coisa que estiver numa casa angular, ele ganha uma evidência, porque a casa angular ela é uma casa de predominância, é uma casa de, enfim, dentro desse contexto. Daí, curioso, né? Então, eu também, falando dessa questão de vivência, e aí eu fiz questão de fazer isso, né? Dividir meu mapa astral com vocês, e através disso eu dividi a minha história, o meu entendimento sobre as casas através da minha vivência. Que eu acho que isso é o. Eu acho que é sobre isso, né? Eu tenho um monte de planeta na casa 8, né? A gente vai chegar na casa 8, eu vou explicar o porquê. Mas aí, dentro da minha passagem, eu tenho como herança familiar a confusão religiosa. Eu tenho como herança familiar a confusão religiosa. Então, a minha mãe, ela foi de uma religião africana até meus 10 anos de idade. E aí, o meu pai, ele separou da minha mãe e tal. E eu lembro de, de eu ter uma relação de amor e ódio com ela e com a religião dela. Porque onde eu morava tinha preconceito, eu tinha apelido na rua, porque minha mãe era de uma religião africana. Eu não entendia muito bem, eu tinha medo daquelas questões ali, de todo o contexto que tinha, porque ela me levava para tudo. Eu lembro que teve umas passagens de eu fazer xixi já na cama acordado, com medo de abrir o olho, que eu tinha a impressão que eu via as coisas e tal. E no outro dia eu apanhava, porque tinha mijado na cama e tal, para aprender, e eu não falava
que eu estava acordado e que eu não tinha, que eu não tinha levantado por medo. Eu apanhava e não expressava isso, né? E aí, quando minha mãe fez. Não, quando eu fiz 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, a minha mãe, ela virou evangélica. Eu lembro quando ela virou. Eu tenho um lance que eu tenho uma memória muito vívida de muitas passagens, assim, da infância inteira, assim, sabe? Muito. E aí minha mãe virou evangélica. Eu lembro que ela conversou com uma mulher de cabelo longo, assim, e virou amiga dessa mulher e virou evangélica, se converteu, né? Eu lembro disso muito bem. E aí a primeira investida dela, quando se converteu, foi tirar a televisão dentro de casa, porque na linguagem dela a televisão tinha um demônio, né? Então não podia ter televisão dentro de casa e tal. Ela tirou a televisão e eu, né? Eu tava assistindo o Castelo rá tim Mundo de Bikman, eu adorava Mundo de Bikman, aquelas descobertas, aquelas coisas e tal. E de repente ela tirou a televisão dentro de casa. E eu não acreditei nisso. Todo mundo tinha televisão, eu não tinha. E isso para mim foi uma coisa assim muito marcante assim. E aí, eu lembro que quando eu fiz 15, 16 anos, eu tinha brigado com a namorada, alguma coisa desse tipo, assim, tinha passado por alguma coisa. Eu fui para a igreja dela por conta disso e me batizei na igreja dela, né? E aí, desculpa a linguagem, né? Mas aí quando eu me batizei, eu acabei de fuder o processo, né? Acabou de bostear o processo. Agora Agora acabou de fuder. Eu lembro que quando eu saí de lá, me emocionei na igreja, me batizei, e quando acabou a igreja, eu chorei, porque eu entendi que eu não ia seguir a doutrina, que eu sabia que eu não ia seguir, e eu falei, agora você vai para o inferno. Agora você vai para o inferno, você não vai seguir a doutrina. Você é burro, você tinha que ter esperado se batizar quando fizesse 40, 50 anos. Agora, moça, você não vai seguir, você vai para o inferno. Enfim, então, registra isso. Então, tem essa passagem, né, dentro desse contexto aí. E aí eu não segui, naturalmente, e tal. E aí, na visão da igreja, da minha mãe, pelo menos assim eu entendi. Então, você não se batiza, você é um desviado, você é um pecador e tal, e você vai pro inferno. É isso, assim, foi essa parada que eu entendi, assim, tipo, desviado, pecador, vai pro inferno e tal, e eu comprei essa ideia, tinha certeza, de certeza. Só que o importante falar para vocês que, tipo assim, eu não verbalizei isso para ninguém, assim, eu só consegui falar disso depois de um processo já de consciência. Isso foi uma crença pessoal, assim, isso foi uma coisa, foi uma crença limitante que eu construí, assim, foi uma coisa, é... E aí, para quem já está um pouquinho avançado no estudo da astrologia, é o seguinte, assim, eu tenho Plutão e Saturno na casa 8, casas do elemento água, casa 4, casa 8 e casa 12, que são as casas espirituais também, entendendo que a água ela é esse reinado espiritual e tal. Então, com Saturno e Plutão na casa 8, essa propensão ao aprendizado nesse sentido mais espiritual, num sentido de relação de culpa com dogma e todas essas questões. Só que a gente vai chegar na casa 8, mas só para contextualizar o pós, né? Desse contexto. E aí, eu não perguntei assim, mas depois vocês colocam no chat quem já fez o mapa astral com astrólogo ou se fez por escrito, né? Estou fazendo essa pesquisa, acho que é importante. Depois eu contextualizo isso. E aí, beleza, tudo certo. Aí eu desviei desse processo e fui viver o mundo, fui namorar, fui trabalhar e tal. E, e aí foi nessa passagem que eu tive o lance com o uso de drogas, né? Tive essa passagem com a droga e tal, que bem na verdade, a droga em si, ela foi uma solução que se tornou um problema. É isso, assim. Então a droga, ela entrou no processo para me ajudar a lidar com a vida. É isso, eu não suportava lidar com as minhas questões pessoais e eu encontrei na droga uma solução.
Foi justamente isso. E posso falar para vocês que funcionou muito bem. É isso, assim, ela funcionou. É que depois, como um cavalo de Troia, ela se tornou um problema maior. Mas bem lá na frente, bem lá na frente, ela se tornou um problema maior. E aí, assim, a casa 4 ela vai falar dessa de uma questão espiritual no sentido de ancestralidade, no sentido de ancoramento, no sentido de pertencimento, no sentido de raiz. Então, para que uma árvore ela cresça, ela precisa ter uma raiz forte, ela precisa de ter um aprofundamento, ela precisa ter uma estabilidade ali. Então, só para que vocês entendam também, qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de cura, qualquer tipo de tratamento que fale da questão psíquica, ou da alma, ou do espírito humano, ela vai começar na origem. Ela vai começar ali a investigar os pais, vai começar a investigar ali a ancestralidade. Bert Helling, né? Constelação familiar que está muito na moda, assim, que ganhou uma evidência nos últimos anos. Ele fala justamente disso, dessa raiz e desse lugar onde as peças precisam estar no lugar certo. E aí vou voltar, eu contei essa parte, eu vou voltar um pouquinho mais para trás. Vou levar vocês mais para trás. A família da minha mãe é uma família que eles têm uma disputa velada entre eles, assim, entre os irmãos, né? Ele tem uma coisa assim de posse, de comprar um carro, tem que comprar melhor, compra uma casa, tem que comprar melhor, eles têm esse lance. E aí, para o meu processo de recuperação, eu precisei, isso automaticamente, assim, para mim conseguir me livrar das drogas, eu precisei entender a minha origem. Eu precisei entender de onde eu vim, assim, que eu não tinha entendido esse processo. E aí, nesse sentido espiritual, a casa 4 ela é a sustentação. É tipo assim, a gente não tem força para nada se a gente não tiver uma base forte. Eu não estou dizendo que a gente tem que morrer de amores e tal, mas precisa ter um entendimento, precisa ter uma consciência de onde veio. É essa parte espiritual que a gente não enxerga, ela é um pouquinho mais subjetiva, mas ali carrega a força do ser, carrega ali a sustentação no sentido da gente conseguir entender que assim as decisões, é, a força de vontade, a dinâmica na vida, ela parte por essa sustentação. E aí assim, vou voltar lá na família da minha mãe. O meu avô, ele é filho bastardo, o pai da minha mãe, ele é filho bastardo de um fazendeiro lá na Bahia. Então, eu fui lá investigar essa história, sabe? Então, ele é filho de um fazendeiro com uma empregada ou uma escrava. Pelo que eu entendi, é uma escrava, uma preta, né? Também. E aí, ele negou a mãe dele para poder viver com o pai dele, né, na fazenda e tal. Então ele viveu bem lá, casou, teve três filhos lá, a minha mãe e mais dois. E aí, quando o pai dele morreu, lá na Bahia, os irmãos dele virou para ele e falou assim: é o seguinte, você nem é da nossa família, você nem é irmão nosso, você não faz parte. Agora que o pai morreu, você pode pegar seu rumo e pode se virar. E aí ele foi jogado na rua, com a mão na frente e outra atrás, com a mulher e três filhos. Tinha negado a mãe dele, então ele veio para São Paulo e ele trabalhou 30 anos de segurança de carro forte, 30 ou 35 anos de segurança de carro forte na Transbank. E quando ele se aposentou, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma fazenda no mesmo lugar onde ele foi expulso, lá na Bahia. E ele está vivendo lá os últimos anos de vida dele. E aí, curiosamente, que não é uma coincidência, a minha mãe, então quer dizer, para deixar registrado, a família da minha mãe, eles não têm pigmentação, então, teoricamente, eles são brancos.
Só que o meu avô é filho de uma preta escrava que ele negou com o pai dele. Então, logo, né, ele não tem pigmentação, mas tem essa parada. A minha mãe, quando ela se apaixonou pelo meu pai ele não é preto, ele é azul. A família do meu pai é, né, o povo lá é azul e tal. E aí o que que acontece? A família da minha mãe, eles são muito racistas por conta do meu avô. E aí, só para que vocês entendam, esse racismo, ele esconde uma negação da própria raiz, que é a mãe do meu avô. E aí o destino, né, por sua vez, é, trouxe o meu pai no sentido assim de trazer essa história de novo para ser resolvida. E aí, quando a minha mãe conheceu meu pai, o meu avô e a família dela colocou ela para fora de casa. Porque ficou grávida de mim, tem toda essa história, né? Desse contexto. Eu sou primogênito dessa geração. E a família do meu pai morava no mesmo prédio que a minha mãe. Com a família da minha mãe ali, então. Então, eu lembro que eu cresci entre brigas, idas e vindas deles dois. Eu vivi um pouco na família do meu pai, na família preta do meu pai, e aí de vez em quando minha mãe brigava ali, porque minha mãe tem um gênio difícil. E depois eu vivi um pouco na família do meu avô, depois fizeram as pazes e tal, e eu ficava nesse lance, né? E bem na verdade, eu só queria fazer parte. Assim, eu não tinha entendimento, assim, eu queria só fazer parte. E eu lembro de uma passagem de eu estar na casa da minha avó branca, né? Assim que a gente falava. E eu lembro de uma passagem de eu mostrar a palma da minha mão para ela. Eu era criança, assim, minha irmã não era nascida, então eu devia ter uns 5 anos. Eu mostrar a palma da minha mão para ela e falar assim: vó, eu não sou igual eles. Porque como eles são mais pigmentados, a palma da mão é um pouquinho mais escura. E como eu tô ali no meio, né? Eu não faço parte nem de cá nem de lá, fiquei no meio, né? Não é nem preto nem branco, tá ali no meio, né? E aí a minha mão é mais, menos pigmentada. E eu lembro que eu mostrei pra minha mão assim, falei assim, vó, eu só não sou igual eles, né? Olha a minha mão como é branca. E ela me abraçou e falou assim, é verdade, você é mais parecido com a gente. Dentro desse contexto assim. Então, eu tô falando disso para caracterizar, primeiro que eu não me senti parte de nenhuma das duas famílias, eu não tive essa... Eu não me senti parte, assim. E aí, para quem já tem o estudo da astrologia, tem a astrologia kármica, que fala um pouquinho disso, e a gente precisa esbarrar ali por conta da questão da casa 4 nesse sentido espiritual. E aí, recentemente, eu vou para frente, eu vou para trás, o que vocês não entenderem, vocês põem no chat aí, mas eu estou entendendo o que está acontecendo. Nesses últimos dias, eu tive acesso ao mapa astral da minha mãe e da minha irmã, né, que a gente cresceu junto, e curiosamente, a gente fez o estudo disso, curiosamente, eu, a minha mãe e a minha irmã temos a Lua no signo de Libra. Então, no estudo de astrologia kármica, existe uma herança. Tem outra palavra que eu esqueci agora, mas existe uma herança astrológica no sentido de entender que ninguém nasce numa família por acaso. Existe ali. Então, por exemplo, imagina que uma lua ela passa 2 dias em cada signo. Então, a diferença de idade minha, da minha mãe e da minha irmã, eu e minha irmã somos 5, a minha mãe, 20. A probabilidade da gente nascer com a mesma lua, se fosse um cálculo, eu não ia conseguir fazer esse cálculo na mão, assim. O mesmo signo ainda vai lá, que a gente vai entender que são os meses do ano, mas a mesma lua, 2 dias em cada signo. Então, é, isso é uma curiosidade, né? Mas esse entendimento do que foi a família da minha mãe, voltar lá e entender essa história e essa falta de pertencimento, trouxe para mim a possibilidade de compreender a minha mãe e libertar ela dos meus ressentimentos.
Então, eu precisei voltar lá na história, entender a história dela, entender que, tipo assim, então ela tinha lá essas questões de intensidade, dessa busca por espiritualidade, um tanto quanto agressiva e tal. E aí eu nutri uma relação de amor e ódio dentro desse contexto com ela, e eu precisei voltar na história, conhecer um pouco da história dela, para entender o resultado dela, conseguir olhar ela com mais humanidade, para que eu conseguisse libertar ela, e que, na verdade, esse libertar ela não tem nada a ver com ela diretamente, tem a ver com as minhas emoções. Entendendo que a lua, no mapa astral, ela representa a minha alma, a minha subjetividade, e a minha alma, ela é simbolicamente representada pela minha mãe, que simbolicamente é a nutrição emocional, física e de todas as questões nesse sentido da minha alma. Então, o que eu estou falando para vocês é que, assim, dentro desse contexto espiritual, essa corrente da alma, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser honrada, ela precisa ser conscientizada dentro de cada ser. Claro, cada um tem suas histórias, eu não estou aqui romantizando e longe disso, mas é no sentido de entender que, tipo assim, imagina assim, o que eu precisava para me conseguir me recuperar? Eu precisava ter força de vontade, eu precisava ter decisão, eu precisava ter uma direção, eu precisava conseguir o mínimo do mínimo do mínimo para direcionar minha vida. Só que a minha alma, a minha parte espiritual, ela estava presa num hábito, num vício, num. Ela estava doente, minha alma estava doente. Doente por não ter sustentação. Então a gente vai entender que isso são gerações. São gerações. Então, não é no sentido de. Porque a gente tem a pequeneza de querer achar um culpado. Só que dentro desse olhar, não é sobre culpado. Não tem culpado. É sobre entender a história para além do ego. É sobre entender ali a geração. E aí, eu, como primogênito, hoje eu tenho essa certeza de que é, eu tive a oportunidade, e tenho ainda a oportunidade, de quebrar um ciclo de gerações. Foi me dada essa oportunidade de quebrar um ciclo. Chegou em mim e falou assim: tá, então você vai ter a oportunidade de ter consciência e quebrar um ciclo geracional, espiritual de gerações. Chega em você e você tem essa oportunidade através dessa minha vivência. E isso tudo são questões espirituais dentro desse contexto. Então, a casa 4, aí falando da minha mãe, e aí dentro desse processo de recuperação, aí eu comecei a lembrar que é o seguinte, então eu tinha uma mágoa dela com a questão religiosa, né? Uma mágoa assim, tal, por tudo que, né? A minha mãe era extremista e ela me expôs a algumas questões que eu hoje, mas muito na época eu carreguei uma mágoa por julgar loucura dela, assim, por julgar abuso. É tipo assim, eu lembro dela, ela recebia as entidades dela, do contexto, e eu com 8, 7 anos, eu precisava anotar o recado para quando ela voltasse no próprio corpo, eu devolver para ela o recado das entidades. E eu não tinha suporte emocional para lidar com aquilo. Eu não tinha, e não tinha que ter, eu era criança. Então, tudo isso, só que o que eu quero trazer para vocês é que é o seguinte, assim, dentro desse contexto, olhando para a questão do mapa astral,
Então, já falei para vocês, eu vou chegar na casa 8, mas eu tenho Saturno e Plutão na casa 8. Saturno e Plutão na casa 8, ele vai contar justamente a história, depois eu vou explicar isso, de um aprendizado da questão do dogma, da questão da religiosidade, da questão da crença, da questão do medo e da questão dos ressentimentos. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho essa questão da astrologia, a gente começa a ter uma aceitação de entender que não é sobre alguém, é sobre o próprio aprendizado. Então, eu comecei a... Engraçado, né? Eu falei para vocês no começo, para quem estava no começo, é, é, em Narcóticos Anônimos, que foi onde eu iniciei esse processo de recuperação, e que, coincidentemente, que não é uma coincidência, o Jung, que também foi astrólogo, que é o psicólogo que trouxe a psicanálise, ele teve um paciente que fez parte da fundação de Alcoólicos Anônimos lá na Califórnia, em 1953, e existe cartas no Museu do AA que são trocadas entre o Jung e o Bill, que é um dos fundadores do AA, nesse sentido de busca por recuperação. E dentro desse contexto, a carta era mais ou menos dizendo, contando a história de que quem estava na frente estava reclamando para o Jung que as pessoas não conseguiam permanecer limpas, mas o Jung falava assim, mas e você? Não, eu estou bem. E aí ele falava assim, então continua, porque é esse o processo, né? E tem todo um contexto espiritual nesse sentido, mas o que eu estou trazendo isso é pela sincronicidade que existe entre a filosofia dos 12 passos e as 12 casas e também os 12 signos astrológicos e tal, mas vamos ficar aqui nas casas que fica mais fácil, entendendo que, tipo assim, dentro da filosofia do AA, são 12 passos, e o quarto passo diz assim: escrevemos um minucioso e destemido inventário moral sobre nós mesmos. E daí aí o quinto vai falar disso, para que a gente consiga admitir ou assumir a natureza exata das nossas falhas. Então, na prática terapêutica do processo dos 12 passos, a gente inventaria a nossa vida. E engraçado, né? Tamanha a imaturidade, existe um tabu dentro dos anônimos, onde todo mundo, a maioria, tem um medo de chegar nesse passo. Assim, é um passo temido. Fala, nossa, o quarto passo. Porque, porque olhar para si mesmo assusta. Hoje, eu olho hoje assim, eu falo, nossa, mas que maturidade. Que parecia que era um monstro, aquela coisa assim. Fala, nossa, o medo de escrever. Então, é uma parada de escrever ali a história minuciosamente. Então, vai passar pela mãe, todas as mágoas e tal. Pois bem, nesse sentido espiritual, o adoecimento ele estabelece no sentido da gente criar uma couraça com as nossas emoções e ir jogando para debaixo do tapete e ir encontrando a vida. É sobre isso. Então as emoções elas estão ali, elas não, elas estão em algum lugar. Só que a minha imaturidade, eu acho que de muita gente, é acreditar que assim, não, não, vamos, tá tudo certo, vamos para frente. Vamos trabalhar, muda e faz, estuda, depois, quando casar dá certo, quando tiver um filho dá certo, quando arrumar não sei o que vai dar certo, quando não sei o que, e vai indo para frente. Só que espiritualmente, a gente só consegue ir para frente quando a gente resolve essas questões emocionais, e resolver essas questões emocionais é fazer as pazes com a própria espiritualidade. Fazer as pazes com quem se é, com a sua história, e honrar a sua história e todo esse contexto aí. Então, logo, a casa 4 ela é oposta à casa 10. A casa 10 vai falar dessa coisa da carreira, do trabalho, de quem a gente vai ser quando crescer e qual o nosso papel perante a sociedade. A gente vai chegar na casa 10. E
naturalmente, se você não consegue ter uma raiz, dificilmente você consegue chegar na casa 10. Você fica perdido porque falta força, falta sustentação e um monte de outras questões. Por isso a questão espiritual. E aí uma coisa que eu quero deixar nítido é que, primeiro, o medo ele traz os tabus, as restrições, e aí os cabideiros, né? Os cabideiros que a gente põe roupa nos quartos e esquece eles lá, e aí apaga a luz, e depois a gente começa a se assombrar com a sombra deles, acreditando que são monstros terríveis, né? E dentro desse contexto, a casa 4 ela é simplesmente o ato de você ir lá, voltar lá, por pior que seja, e acender a luz desse quarto, dessa sua memória. E aí a gente vai entender que era só cabides, com roupas. No, o medo, a insegurança, a meninice impede. E aí eu lembro que dentro desse contexto, eu pude voltar, e aí tem uma passagem assim que eu só lembrei depois que eu escrevi esse quarto passo, em que eu nem conhecia a astrologia, nem sonhava com a astrologia. Que eu lembro que eu voltei e aí estava escrevendo, porque o lance de escrever ele tem um processo também terapêutico que ativa um lugar da memória que a psicologia explica isso de uma outra forma. E eu escrevi e eu lembro de uma passagem assim da minha mãe chorando assim. E aí eu falei assim, mãe, por que você tá chorando? Ela falou assim, não, porque eu não tenho dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer, mas fica tranquilo que a mãe vai dar um jeito. E aí, naquele dia, voltando essa consciência, eu pude entender, depois de grande, voltando lá, que na verdade a busca dela pelas religiões, que foi o que me causou aquela grande mágoa e tal, que para mim era como se fosse afronta pessoal, foi na verdade a única forma que ela encontrou para sustentar ela espiritualmente ou psicologicamente, para que ela conseguisse dar conta de criar a gente. Então, naquele dia, eu olhei para ela com compaixão. Naquele dia que eu voltei, então, eu levei a minha consciência lá para os meus temores e revisitei a minha história e ressignifiquei essa consciência. E eu pude olhar para ela com compaixão e com admiração pela guerreira que ela foi e a onda que ela segurou. E isso não tem nada a ver com ela diretamente. Tem a ver comigo, libertar a minha alma, a minha espiritualidade precisava disso. Claro, a nossa relação melhorou um monte, a gente hoje. Mas é nesse sentido. E aí que eu estou trazendo para vocês é que, assim, o mapa astral, a astrologia, ela é uma linguagem simbólica para conduzir o consulente, o indivíduo, o estudante, ou a pessoa que acessa ali o mapa astral, para que ela entenda a própria espiritualidade, a própria raiz. Para que ela consiga acessar a história dela. Então, é um símbolo que está ali. Então, o signo que está na casa 4, o planeta que está na casa 4, e aí, por exemplo, no meu caso, eu tenho o signo de Gêmeos interceptado na casa 4. E aí, não sei se vocês recordam, mas eu fiz questão de enfatizar isso. Eu tinha dificuldade de expressar os meus medos, então, até hoje eu tenho isso ainda, quando aperta e que eu vou para essa questão mais emocional, a minha reação é calar, até que eu resolva aqui dentro, para que depois eu consiga explicar esse processo. E aí, se vocês puderem também colocar no chat o signo que tem na casa 4 de vocês, que a gente vai falar um pouco disso. Então, eu tenho o signo de Gêmeos interceptado. Eu também tenho ali Quiron na casa 4. Então, logo, o Quiron na casa 4, para quem não está familiarizado com a linguagem, ele simboliza uma ferida
né? O curador ferido, né? Então tem toda a mitologia de Quiro e tal. Então ele vai contar uma história de algo pesado, de uma dor, de uma ferida, de uma rejeição, de uma ferida profunda na questão familiar, na casa 4, e que, através dessa ferida, existe uma cura, e através dessa cura, a pessoa que tem essa questão na casa 4, ela se torna curadora das pessoas que também têm uma fragilidade ou alguma coisa para ser vista na casa 4, ou nesse caso meu, na casa 4. Então, o mito do curador ferido. Então, o que eu estou dizendo é que, tipo assim, ter esse resgate, resgatar essa história, é a parte espiritual do processo. E aí, depois disso, teve outras várias passagens, né? Não vai dar tempo, mas aí, mais na frente... Mas essa é a história da oitava casa. Que aí, na verdade, é tipo assim: casa 4, casa 8 e casa 12 são casas espirituais, emocionais, são casas dessa dimensão espiritual, dessa dimensão subjetiva, que levam o ser para essa transcendência. Logo, o que eu quero dizer é que assim, as nossas emoções, elas são oportunidades e símbolos para que a gente desenvolva, para que a gente cresça. Daí, quando a gente fala de questões espirituais, principalmente aqui no Ocidente, a gente é levado diretamente à religião. Só que o que a gente precisa entender aqui, eu acho importante falar disso sempre, é que a religião ela deveria ser um caminho. Então, a religião deveria ser um caminho para religar o ser à sua espiritualidade. Um caminho de doutrina, de cada um vai intuir de uma forma, para que a pessoa consiga tratar as emoções da alma, para que ela alcance esse espírito dela. Então, a religião ela deveria ser uma educação emocional e espiritual dentro desse contexto, de levar o ser a essas curas emocionais. Só que aí, no Ocidente, acabou virando um lugar de controle, né? Pelo medo, e tem toda uma questão, né? Eu não vou entrar no mérito disso, mas dentro desse sentido. E aí a astrologia ela vem nesse sentido de trazer essa liberdade. E é por isso que a casa 4 ela é espiritual, delicada, profunda e crucial e também libertadora. Logo, o signo que está na casa 4 ele vai contar essa história de como é essa ancestralidade, de como é esse espírito, de como é a relação desse espírito e de como funciona esse contexto ancestral. E também de como funciona esse resgate. E aí, lembrando para vocês que, tipo assim, quando fala, eu tenho signo tal em tal casa, então isso quer dizer isso e isso. Não é sobre isso, assim, eu acho que isso não é uma astrologia. Porque, na verdade, a descoberta do arquétipo, do símbolo ali, ele precisa descodificar, é uma chave. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo é tipo assim, para resumir essa história. Mentalmente, intelectualmente, eu consigo ler um texto e interpretar o texto e conversar com vocês sobre qualquer coisa, assim. Consigo, eu tenho essa capacidade, acho que muita gente tem. Agora, espiritualmente, sobre a minha alma, sobre os meus medos, sobre os meus receios, sobre as minhas carências, sobre a minha parte frágil. Todo mundo tem uma parte frágil, sobre as minhas vontades, sobre a minha carência, sobre as minhas alegrias também, sobre os meus desejos, sobre o que eu preciso, sobre um aconchego, sobre uma palavra, sobre alguém que eu me sinta seguro, alguém que eu me sinta bem. Isso vai além da vivência material. Aqui é uma questão espiritual. É essa fragilidade humana.
essa dimensão mais sutil. E aí, hoje, na nossa sociedade, principalmente aqui no Ocidente, a gente meio que é nutrido pelas mídias, pelos desejos impostos. Compra isso, você vai ficar feliz. Come aquilo, você vai ficar feliz. Casa, você vai ficar feliz. Estuda, você vai ganhar felicidade. E a casa 4 ela vai falar de uma carência, de uma falta, de uma necessidade natural do ser. Então, todo ser, ele logo não está confortável nessa matéria. Porque a alma, ela não está confortável nessa matéria. É um desafio, gente, tá aqui. É um aprendizado, é um desafio. Ninguém está confortável aqui. Existe uma carência. Não tem conforto aqui. Existe uma falta. Então, toda vez que a gente passa por alguma situação, a gente tende a encolher, a tentar voltar para a posição fetal, assim, querer o colo da mãe, querer a cama, querer se encolher, não querer levantar. Esse é um pedido da alma, por segurança, por aconchego, é, por, por uma raiz, a alma, entende? E aí a gente vai entender também que a alma, ela precisa de uma música, ela precisa de uma, ela precisa de uma subjetividade, ela precisa de um cuidado, de um carinho, ela precisa de um. E isso não tem a ver só com a questão feminina, isso também dentro da questão masculina. E aí, logo, a regência da casa 4 é a Lua, dentro desse contexto, né? Que simboliza justamente a nossa alma. E aí, os distúrbios, como consequência disso, as angústias, as dores que regem essa nossa perturbação, as nossas confusões, elas são resultados desse princípio, dessa carência. Então, por exemplo, a dependência, qualquer que seja, é uma busca por segurança. É uma busca por aconchego, uma busca por sentir bem nessa existência. Ninguém está confortável aqui, gente. Então, é lógico que, né, a gente não vai comparar uma dependência química com a destruição que traz com uma dependência de sexo, uma dependência de um relacionamento, uma dependência de compra, uma dependência de um sapato, uma dependência de, sei lá, uma dependência de alguém que me dê segurança. Né? Dinheiro, que seja, viagem, que seja, ou qualquer coisa parecida. Agora, a busca por consciência, o despertar do espírito, é a gente conseguir dar conta da nossa alma, entendendo que a gente, além da alma, tem um espírito, tem uma centelha, tem uma força, tem uma luz dentro da gente. Então, dentro desse caminho espiritual, que eu não digo caminho religioso, caminho espiritual que eu digo para mim é um caminho de autoconhecimento. Ponto. É isso. Independente do que você utilize para isso, porque a gente vai entender que para cada pessoa existe um caminho. Né? De repente, para mim, a luz do conhecimento através do estudo funcionou. Através da astrologia, depois. Então, a luz do conhecimento, né, trouxe a luz desse conhecimento. De repente, a pessoa pode fazer meditação, yoga, sei lá, tem um monte de coisa. Mas é no sentido de encontrar dentro da gente a luz ou a centelha divina que nos dê a sustentação ou a segurança que essa alma necessita. E aí a gente precisa passar por essa casa 4 e resolver primeiro as nossas questões mundanas, né? As nossas questões mais curtas, né? Então, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, né? Com a mãe, com o pai, tudo isso é símbolo desse contexto para que a gente consiga se sustentar. Muita loucura, não? O que vocês acham? Ah, nossa senhora, mas é nesse sentido, desse contexto espiritual. E aí eu sempre falo disso, né? É, esse meu trabalho de conduzir as pessoas, acompanhar elas dentro desse contexto de autoconhecimento, através do mapa astral, semana a semana, é um trabalho que eu chamo de eu solar, é nesse sentido assim de conseguir, junto, né, com ela, espelhar para que ela consiga
né, despertar dentro do seu próprio caminho, e a astrologia ela é esse símbolo para isso. É essa simbologia, essa linguagem que traz esse despertar dentro desse contexto, que vai muito além de intelectualmente explicar alguma coisa, né? É uma outra linguagem dentro desse caminho. Por isso, um caminho espiritual. E aí, vou ver aqui os signos, né? Os signos da casa 4 que vocês colocaram. Áries, Câncer, Escorpião, Sagitário, Virgem. Não tinha um fácil, não, né? E aí, entendendo que, assim, naturalmente, os signos eles vão trazer desafio para essa alma, para essa raiz, para que através desse desafio a gente consiga encontrar essa sustentação. É sempre esse olhar de luz e sombra, né? De sombra, depois luz, né? Então, primeiro reconhece a sombra para que depois alcance essa luz, né? É dentro desse contexto, né? Nesse sentido de interpretação. E aí, Ares, na casa 4 tem essa coisa assim da busca por individualidade, da busca por ser sozinho, da busca por desprendimento. Então tem quem tem Áries na casa 4 tem uma questão assim da família ser individual, ou trazer para ele a dor do individualismo. Então, essa coisa assim de vai, se vira, vai, vamos, e aquela coisa assim muito individual, propriamente dito, né? A família em si, individualista, que traz para a pessoa que tem Áries na casa 4 essa carência e essa dor. E aí, logo, esse caminho, né, de conseguir harmonizar, de conseguir fazer as pazes, né, de conseguir buscar uma harmonia dentro do lar, porque é difícil, né? Então, quem tem Áries na casa 4 tem aquela coisa assim de briga, de disputa, vamos, aquela coisa muito confrontativa, que é a representação do signo de Áries, e que geram, né, as mágoas, os ressentimentos através das brigas e tal, todas essas questões, natural, e que indica esse caminho de busca por harmonização, busca por respeito, né, busca por respeito, né, a opinião do outro e conseguir ouvir, conseguir trocar, que é, assim, na teoria simples, mas para quem tem Áries da casa 4 conseguir conversar e ouvir, considerar o outro é um desafio enorme, porque vem carregado de mágoa, vem carregado de lembrança. Então, aquela coisa assim, é isso que eu quero que vocês entendam assim, essa coisa espiritual, de alma, é aquela coisa assim, de repente, é uma conversa simples, mas ela tem muita coisa por detrás. Ancestral, familiar, tem muita coisa. Então, eu lembro que nessa época, desse processo aí, eu não conseguia ouvir a voz da minha mãe por mais de 2 minutos. Não conseguia ouvir a voz dela. Podia perguntar assim: Ô, Rô, tá tudo bem com você? Nossa, isso para mim me causava tremores por dentro, assim, da raiva surreal. Surreal, uma raiva. E não tinha nada a ver, ela só perguntou: tá tudo bem? E aquilo me trazia é isso que eu queria ter falado. Gatilhos acionados nessa infância, nessa ancestralidade, que percorre o tempo da minha existência e eles continuam disparando na minha alma. Daí a prisão. Eu estou vivendo agora, mas eu estou sofrendo o gatilho. O gatilho não, eu estou sofrendo disparos de um gatilho que foi acionado, no meu caso, além de mim, com meu avô. Essa é a história que eu conheço. Tem a história do pai dele, a história e tem outras histórias. Então, dentro desse contexto de encontrar essa liberdade, é entender que, tipo assim, não é sobre o outro, diretamente. O outro está incluso, mas é sobre as suas questões. E aí, o paradoxo da casa 4 é que, tipo assim, principalmente Ares, né? Na casa 4.
Então deixa que eu vou me virar. Áries na casa 4. Não, acho que eu me viro. Eu vou resolver sozinho. Eu me viro que eu vou resolver sozinho, eu me viro que eu vou resolver sozinho. Não preciso de vocês, eu me viro que eu vou resolver sozinho. E aí o paradoxo é que sempre acontece algum problema e vai cair no colo da família. Para que a família resolva. É esse contexto, tá? Meio que corre, 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 cai para cá. Corre, 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 cai para cá. Até que resolva. Tem esse paradoxo aí. Enfim, aí depois. Câncer na casa 4, né? Tem 3 pessoas do Câncer na casa 4. Eu vou pular Câncer na casa 4. Câncer na casa 4. Câncer na casa 4 já é a casa de Câncer, então tudo que eu disse sobre a casa 4 tem essas questões aqui. O Câncer na casa 4 ele carrega uma história familiar de muito cuidado, de muito amor, de muito união familiar. Só que o paradoxo do Câncer na casa 4 é justamente o excesso de cuidado. Então, quem tem Câncer na casa 4 acaba desenvolvendo Claro, a gente precisa saber os planetas que estão ali e todo o contexto do mapa, né? Mas só o Câncer na casa 4, se não tiver nenhum planeta ali que traga aí que acrescente, né? Uma outra história, ele vai trazer a dificuldade de maturidade pelo excesso de conforto familiar. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, tipo assim, de qualquer forma, permanecer na casa 4 também não é legal. Né? Nem para lá nem para cá. Então, o Câncer na casa 4 é aquela coisa de muito cuidado, muito conforto. Câncer na casa 4 é muito o símbolo da codependência. Da mãe, né, que cuida demais, mima demais e acaba atrapalhando o desenvolvimento de quem precisa desenvolver e ter força para voar, né? Então tem essa coisa assim do cuidado meio que atrapalhar dentro desse contexto, né? Por amor e por todo esse contexto, mas atrofia. Então, o Câncer na casa 4 tem essa coisa de conseguir voar, assim, sabe? Tem essa coisa do apego familiar, da superproteção, que nem escreveu aqui a Glória. Câncer na casa 4 tem essa coisa da superproteção familiar que atrapalha. E aí a gente vai entender também que é isso, assim, é uma história, né, de gerações, e, enfim. E as coisas vão acontecendo porque tem que acontecer, né? Dentro desse contexto aí. Mas, Câncer. Se eu ia pular Câncer, Escorpião, melhor não falar mesmo, né? Escorpião na casa 4. Escorpião na casa 4 é um pouquinho mais delicado, porque o escorpião na casa 4 ele carrega ali ressentimento, mágoa. As pessoas que eu tratei com o escorpião na casa 4, como a gente está falando de questão espiritual, é como se a pessoa tivesse um recipiente de mágoa ali, sabe? É, é, é como se a pessoa tivesse ali registro, assim, a pessoa que tem escorpião na casa 4 ela tem facilidade de registrar fatos negativos que aconteceu com ela na questão familiar. Até essa facilidade, assim, de... fez isso, tem aquela coisa, tá tudo registrado. Fez isso, falou aquilo. É como se a família a ofendesse o tempo todo. Então tem essa... A gente pode pensar também... Tem um livro que é da Liz Green, se eu não me engano, Astrologia do Destino. É lindo esse livro, assim, muito profundo. E ele conta também uma parte da história das moias que tecem o destino, né? Dentro desse contexto assim mais simbólico e tal, muito legal. E esse lance de escorpião na casa 4 é aquela coisa assim do rancor, assim, sabe? E na verdade, quem tem escorpião na casa 4 é justamente quem tem essa história, muitas vezes, de ser o curador da família.
Então, através da pessoa, a família passa por um processo e aquela pessoa é símbolo de um resgate, de uma compreensão familiar e tal, dentro desse contexto. Que aqui, Escorpião na Casa 4, a gente vai pensar justamente nessa questão sistêmica, né? Que o Beth Hellinger traz, né? Esses ressentimentos, dessas mágoas e tal. Então, Escorpião na Casa 4 tem essa coisa assim. Aí, uma das indicações assim é conseguir perdoar, né? Conseguir se libertar, conseguir perdoar e tal, a família em si, né? Que na verdade é mais sobre perdoar a si mesmo do que perdoar o outro. Mas é um desafio, Escorpião na Casa 4. Tratei muita gente de Escorpião na Casa 4, assim. Sagitário tem dois na Casa 4. Sagitário na Casa 4 é. Sagitário na Casa 4 ele vai simbolizar uma família aventureira, uma família buscadora, uma família que tem esse contexto assim de ser mais desprendida. E daí, né, a mágoa pelo desprendimento, assim, sabe? A mágoa pelo. É como se a pessoa sentisse que, que a pessoa não tá nem aí, assim, tipo, aquela coisa solta, né? Família que solta e tal. O lance é que, assim, na verdade, assim, uma outra coisa que conversei com a Ana Maria Costa Ribeiro e ela até soltei esses dias o corte dela. A casa 4 ela tá naturalmente fazendo uma quadratura e uma oposição com a casa 10. Quadratura com a casa 1, quadratura com a casa 7 e uma oposição com a casa 10. Esses eixos angulares, né? Por isso que essa é a importância desses eixos angulares. Entendendo que é o seguinte, assim, eu já falei disso, mas eu vou enfatizar. A vida aqui, ela tem um propósito. E o propósito não é o conforto. Não é o conforto do lar, o propósito. O propósito é a descoberta de quem se é. É essa coisa assim de entender a si mesmo, de despertar o espírito. Você é a jornada do herói. Você vai passar, você vai ter dificuldades e através das dificuldades você vai se encontrar. Vai encontrar quem se é. Tá todo mundo procurando quem é. É isso, gente. Está procurando a gente mesmo dentro desse contexto. Então, a casa 4 ela em quadratura com a casa 1, que a casa 1 representa a minha imagem, o eu sou. A expressão, a self, né? O jeito que eu me expresso, é o carro que eu ando. Então, a quadratura da casa 4 com a casa 1 é que é o seguinte, assim, se eu me sentir confortável demais na casa 4, eu perco a minha identidade, eu perco quem eu sou. Se eu me sentir confortável demais na casa 4, eu perco a força de conseguir chegar na casa 10. Se eu me sentir confortável demais na casa 4, eu perco a necessidade de ter um relacionamento. Ou eu trago o relacionamento para dentro da casa 4, né? Tem muitas questões, né? Quando tem lua na casa 4, quando tem umas questões aqui, a pessoa traz o relacionamento para cá. Mas nesse sentido, a gente conseguir ter essa dinâmica mental de entender o propósito desse contexto, né? Da relação da casa 4 e do propósito dessa existência nesse sentido espiritual e desse desenvolvimento. Então, o que eu estou tentando dizer também é que, assim, casa 4 nunca é completo. Nunca é completa. Nunca é completa, gente. Não tem casa 4 perfeita. Não existe família perfeita. Nunca é completa. Fazer, que não tem, não existe. É isso. Faz parte desse processo. É muita meninice, né? A gente acreditar, falar, não, que aí tem o egocentrismo, né? Então a da família do outro presta. Isso é coisa de adolescente, né? Meninice. Então a família do vizinho, a mãe do vizinho é melhor, a minha é ruim e tal, em todo esse contexto e tal. Enfim, essa teia, né? Dentro desse contexto, pedindo esse aprendizado para que a gente desenvolva. E aí o mapa astral ele traz isso, né? Fala assim, tá, esse desenvolvimento dentro desse contexto aí. Claro, tem os mapas. Gente, aqui só tem adulto aqui, a gente está aqui falando de astrologia, né? Então a astrologia ela fala dessa maturidade. Então é o seguinte, assim, a verdade é que a gente tem que passar pela aceitação. E tem os mapas que eles são mais desafiadores.
É isso. Tem mapas que são mais desafiadores. Então a gente tem desafios mais na casa 4, outros mapas tem mais desafio na casa 3, tem outros mapas tem mais desafio na casa 7, tem mais desafio na casa 8, enfim. E aí tem, claro, uma questão kármica, tem quem tem esse estudo kármico e tal, para justificar alguma coisa. Mas na verdade, você sabendo o que justifica ou não, o grande lance é que assim, você vai precisar aceitar primeiro e depois desenvolver a partir disso. Ponto. É isso, é com essa maturidade, né? Claro, na teoria fica mais fácil do que na prática, né? Na teoria tudo é mais bonito agora. Enfim, por isso que eu gosto da linguagem da astrologia, que até nas clínicas que eu passei tratando as pessoas, quando a gente fala de um signo na casa, de um arquétipo, de um planeta, fica mais palatável. A gente alcança a alma, o espírito da pessoa sem que ela acione a defesa dela. Ela consegue ouvir, porque a gente está usando um símbolo. É essa a função do símbolo, né? De toda essa parada. Mas, enfim, essa é outra história. E aí, Sagitário, tem essa questão, Virgem na casa 4. Aí tem a questão do perfeccionismo, né? A chatice, né? Pensando no lado negativo, Virgem na casa 4 é uma família tradicional, cheia de regra, né? Toda conceituada. Virgem na casa 4 é tudo muito minucioso, assim, tudo muito organizado, tudo certinho. Tem uma tia minha, virgem na casa 4. E eu ia pra casa dela, eu tinha. De vez em quando eu ia pra lá passar uns dias. Mais três primos. Então era uma casa pequena, né? As crianças dormiam tudo no mesmo quarto, tinha várias beliches assim e tal. Enfim. E aí tinha regra para tudo. Tinha. Eu, sagitariano, eu achava insuportável aqui. Eu falava, nossa, é tipo general a parada. Tinha horário para acordar, tinha horário para comer, tinha horário para tomar banho, tinha tudo assim, cronometrado. Tudo, tudo. Comida, tudo certinho. É um horror aquilo. Para mim é um horror. Eu falo, gente, que loucura. Tudo certinho. Tudo organizado, gente. Tudo. Tudo horário para tudo. Eu achava uma loucura. E vê que curioso. Essa minha tia, desses meus primos, três se formaram, né? Teoricamente teve esse resultado. E a mais velha, que a gente tinha mais ou menos a mesma idade, ela acabou desenvolvendo uma depressão profunda, assim. Não sei se ela desenvolveu. Na verdade, eu acho que ela já tinha esse processo, né? Eu não conheço o mapa astral dela. E, e aí ela não conseguiu ter uma vida social. A minha tia separou do meu tio e, e ficou por conta de resolver essa questão mental da minha prima e fugiu todas as regras. Tipo assim, não tinha como ter regra. Fugiu, porque ela entrou no processo já depois de adolescente, é, de debilidade, e aí de briga, de confusão, não comia, entrou num processo assim, que eu não estou dizendo que é por conta disso, mas eu estou dizendo que a vida ela sempre nos apresenta aprendizados, né? Sempre nos apresenta a diversidade, que é nesse sentido a gente conseguir desenvolver, né? E a casa 4 é uma casa delicadíssima nesse sentido. Assustador às vezes. Então, Virgem na casa 4. Capricórnio na casa 4 tem também. Não sei se eu pulo ou se eu pulo, tem que pular os 12, né? Mas Capricórnio na casa 4 tem a questão do militarismo, né? É uma família tradicional também, signo de terra, tradicional, mas o Capricórnio ele puxa mais para a questão assim do militarismo, tradição, aquela coisa assim muito austera, né? Um pai. É, não é incomum, né? Saturno e Capricórnio na casa 4 tem uma família, um pai representado pela questão militar, aquela coisa muito Caxias, né? Que tem que ser feito, aquela coisa muito que gera também os traumas dentro desse contexto. Capricórnio, né? E Aquário na casa 4 tem a questão dos anos 60, né? Então, Aquário na casa 4 é aquela família libertária, né?
libertária, assim, pode tudo, tá tudo certo, aquela mãe que tá tudo certo, a liberdade, faz o que você quiser, tá tudo bem, vambora, não tem regra, tem nada e tal. Claro, né, tem a questão de liberdade. E que também gera lá as suas confusões, as suas crises, né, dentro desse contexto, né? E aí, só para deixar uma chave para vocês, assim, aqui é o seguinte, assim, quem colocou exatamente a Kátia, é, é sempre o eixo de cura é o eixo oposto de qualquer analogia da astrologia. Então a gente entende o arquétipo e aí a gente busca o oposto para trazer equilíbrio para aquela questão. É assim que funciona. Claro, quando a gente vai falar de planetas, esse oposto ele fica um pouquinho mais difícil de encontrar para quem não tem a linguagem da astrologia. Mas nas casas fica mais simples porque o oposto é o oposto, gente. Câncer, Capricórnio, Áries, Libra e assim por diante. E aí uma outra chave, assim, tem uma astróloga que eu conversei com ela e ficou marcada assim, nesse contexto, casa 4 e casa 10 e aí a representação de Câncer e Capricórnio, ela colocou ali, ela me explicou assim, eu falei assim, porque na verdade a astrologia é uma linguagem, né, para a gente conseguir trocar essa ideia, fazer o entendimento do outro. E ela colocou de um jeito assim, ela falou assim: Câncer representa as águas do rio. E toda essa coisa assim desse rio que tem que encontrar o mar, assim, sabe? E toda esses percalços do caminho, da questão familiar propriamente dito. E o signo de Capricórnio, a Terra em si, ele representa a sustentação, a margem desse rio. É o que vai ajudar esse rio chegar nesse, nesse mar, nessa expansão. Então precisa dessa terra para segurar, senão a água espalha muito, sabe? Então essa analogia, né, entre água e terra e todo esse contexto, eu adorei quando ela explicou, falei assim, gente, não é que a danada entendeu mesmo? Adorei quando ela explicou, a danada entendeu, porque essa coisa, né, que a terra e a água são elementos complementares, que são as bases desses signos, e eles representam a nutrição e a criação, né? Então, a mãe terra, né? E a água também dentro desse contexto. Então, as duas energias, elas se complementam. Então, muita água, ela não tem força, não tem fibra, escapa. Então, trazendo para a nossa humanidade, psicologicamente, muita água, sendo mais direto, é muita sensibilidade, é muito sentimento, gente. É muito sentimento. Muita água no mapa, muito sentimento, a pessoa não tem, e o sentimento, ele tira a nossa força, a gente se afoga. É uma areia movediça. É isso, assim. Então, as mães que eu trato, no lance da dependência química e tal, fica muito evidente, assim, excesso de elemento água, gente. Não tem o que fazer. Já entendi que tá doendo, já entendi que é um sofrimento, é com todo respeito, assim, não é uma frieza. Só que dentro desse contexto de aprendizado, desse caminho espiritual, dessa nossa existência aqui, a gente precisa de desenvolver o discernimento. Discernimento, saber para onde vai, por quê, quanto custa, quanto cobra, por que 2 e 2 é 4, sim, não, por quê e tal, todo esse contexto. Então, uma carroça com muito elemento água, eu penso que é aquela coisa assim, daquele amor que falta uma outra roda. Do outro lado da carroça, ela fica capenga. Falta sabedoria. Então, amor sem sabedoria não sustenta. É muito sentimento, é muito cuidado, é muita. E é precisa de uma sabedoria, sabe? Então, eu imagino assim, falando da Casa 4, tem um filme, Ray Charles. Ray Charles é o cego, né? Recomendo que vocês assistam. Casa 4, Ray Charles, o filme. E aí tem uma passagem, ele é cego, tá? A mãe dele é uma casinha simples e tal. E, e aí ele, né, pequeno, criança, devia ter uns 5, 6 anos, chorando, né? Mãe, pelo amor de Deus, mãe, mãe, aquela falta de força, aquele dengo, né? Mas o menino era cego, gente.
E aí a mãe dele chorando, ela segurou a respiração e ficou só olhando ele. Ela não falou que estava ali. E aí ele chorou por uns minutos, aí depois ele parou de chorar, segurou o choro e começou a ouvir. E aí ele ouviu lá fora a carroça passando, desenvolveu a escuta, e aí ele ouviu o grilo, e aí ele conseguiu ir atrás do grilo através do ouvido e desenvolveu essa parada, foi, colocou a mão no grilo, e aí depois se assustou, e aí tinha um fogo aceso, alguma coisa fervendo, ele ouviu, fervendo, ele foi lá, colocar a mão no fogo, a mãe dele teve um impulso assim de e segurou, ele colocou a mão perto, queimou e tirou a mão, e a mãe dele começou a chorar, porque ela percebeu que ela estava educando ele. Aí quando ela chorou no filme, né, ele falou assim: "Eu sei que você tá aí, mãe. Por que você tá chorando?" Ela falou assim: "Nada." Então quer dizer, ela estava preparando ele para o mundo. E o mundo ele é duro. O mundo ele é aqui, ele mundo aqui ele é capricorniano. É essa coisa aqui. Saturno ele é o senhor aqui. Saturno ele é o senhor do tempo. Então aqui é aprendizado, aqui é responsabilidade, aqui é crescimento. O mundo aqui, quem manda aqui é Saturno, dentro dessa existência. Então, dentro desse contexto, claro, a nossa alma ela precisa de ter uma base, de ter amor, de ter cuidado, de ter carinho, de ter essa emoção. Porém, a gente precisa ter. Então, para fechar essa chave, tem uma parada que é o seguinte, assim, isso é uma chave rica, rica de um aprendizado para quem está estudando astrologia. A Lua e Saturno no mapa astral, eles são o equilíbrio do ser, o equilíbrio do espírito. Saturno ele representa a forma, a estrutura, o esqueleto, a, a, a parte física, esqueleto, a força, sustentação. Psiquicamente, psicologicamente, Saturno representa a capacidade de se responsabilizar. É o aprendizado, aquela coisa assim, tá. Porque criança tá sozinha no lugar, assim, aí acontece uma merda. Aí chega alguém e fala assim, quem foi? A criança fala assim, não, não fui eu. Fui eu. Só tem ela ali, ela não consegue ter força para assumir. Não é por nada. Não é porque é mentirosa. É porque ela não tem força. Não tem força, não tem sustentação para admitir. Não tem, não tem. Então, Saturno ele representa a forma, essa sustentação. Psicologicamente, o superego. Nesse sentido, a gente conseguir se propor aprendizado, entendendo que a vida é um aprendizado nesse sentido desse despertar, sustentação. A lua, a alma, ela representa o conteúdo, o que tem dentro dessa forma. Nossa alma, o que tem aqui dentro. E aqui dentro a gente precisa de amor, de carinho. Uma alma precisa de bons valores, assim, sabe? De cuidado, de empatia, de olhar o outro com carinho, com humanidade, com troca. Ao tocar outro ser humano, seja só outro ser humano, não julgar. Então precisa dessa coisa assim do conteúdo mesmo. Então, o que eu estou falando para vocês é que assim, uma das chaves dentro desse contexto, no mapa astral, é entender a posição da Lua e do Saturno e os aspectos que eles formam. Porque esses dois, quem fala disso é um autor antigo, Mohan, que é um dos autores marcos, né, da astrologia, sobre uma estrutura sem conteúdo, trazendo para cá para nossa linguagem, psicopata, né? Muito frio, né? Muito psicopata acho que é a palavra pesada, mas a gente pode pensar naquela. Tem uma palavra que está na moda agora, é narcisista, né? Estrategista, pensa no benefício próprio, frio, ele não tem empatia. Tem essa coisa assim, mais. É muito dois e dois é quatro, né? Quanto tem, quanto vai, passa por cima das pessoas e a estrutura, e tá, na linguagem dele tá muito certo.
É isso. O mundo é aquela frase, né? O mundo é dos fortes, né? Fraco não tem vez. Essa coisa assim mais austera, né? E tal, aquela coisa da forma e tal, muito rígido. Mas por outro lado, muito conteúdo sem estrutura também não sustenta, né? Aquela coisa assim, a pessoa não tem força para ir para a vida, não tem força para aprender, aquela coisa de se jogar, fala, puta, não, tô sofrendo, tô sofrendo, tô sofrendo. Olha o quanto eu tô sofrendo, tá doendo, tô sofrendo. Ela não tem fibra, não tem estrutura psicológica também para conseguir aprender. Entendendo que o aprendizado, isso eu posso confirmar para vocês assim, quando a gente se propõe a aprender, a gente passa de fase. É isso. A vida aqui é um aprendizado e a gente passa de fase sim. A gente muda de ciclo. A gente sai de uma prisão e vai evoluindo, vai crescendo. Existe sim isso. Existe. Eu sou prova viva disso. Se propôs a aprender, passou de fase. Decidiu permanecer, decidiu ser vítima ou herói, né? Por conta do ego, vai continuar passando até que aprenda. Enfim. E aí, provocação para dizer, eu sempre falo isso no final, que eu sou um Pokémon evoluído. Mentira. A Glória que escreveu aqui. Mas eu queria dizer que Pokémon evoluído é ótimo. Eu queria dizer que é o seguinte, assim, eu sempre falo disso. Nesse nosso grupo aqui, eu cobro R$ 420 para fazer o mapa astral naturalmente, esse é meu preço, tá? Esse é meu valor dentro do contexto. Para a gente que está aqui, tem um preço especial que é R$ 260 para interpretação do mapa astral. E aí depois, quem quiser, me fala, deixa aí, eu mando no particular, que a gente troca. Nesse sentido de evolução, de crescimento, de busca espiritual, de entender realmente o que é astrologia, que é muito além do que Saturno fazendo uma quadratura com a Lua. Tristeza. Então você é triste. Pronto. Gente. Mas não faz sentido, gente. Entende? É muito hoje, né? Com a internet e tal. É umas coisas surreal, assim, sabe? E aí a gente tem a responsabilidade de levar para o outro um caminho de evolução, um caminho de crescimento, através daquela simbologia. E aí, claro, leitura do mapa, previsão, entender o que a pessoa está passando. Então, eu atendi uma menina hoje, ela está com um trânsito de Plutão em conjunção com o Sol, na casa 7 e tal. E aí, é um trânsito considerável, sabe? É... E ela passou um processo de ter que perder a segurança no relacionamento, e aí descobriu que eu falando mal dos outros, fazendo fofoca, mas é só pra gente ter o um entendimento. É, não vou nem falar o nome, mas é o seguinte: conta a história, mas não conta o santo. Ela passou por um processo de frustração e de decepção com o marido dela, descobriu que ele joga. Então, tipo assim, ela tinha ele como um deus, alguma coisa desse tipo e tal, né? Simbolicamente. E ela passou por um processo de decepção. Dentro desse desespero, ela acabou fazendo negócios de vender uma casa que não podia vender, vendeu. Então, ela passou por um processo assim que, num período curto, ela meio que destruiu tudo, né? Que é esse o contexto. E aí a gente também precisa ter a delicadeza de entender que quando a gente está no meio do furacão, não dá para ter discernimento, porque a gente está no meio do desespero. Então, quando a pessoa vem, ninguém vem procurar astrologia porque tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vou procurar astrologia, porque geralmente a pessoa está passando por alguns trânsitos, está passando por alguns processos, alguns ciclos na vida que são chaves, e são chaves de crescimento. Então, quando a pessoa decide buscar, é como se o espírito dela falasse assim: vai ali, busca aquele, busca ali.
Não é uma coisa mental, é uma coisa, busca ali que ali você vai entender. E aí, quando a pessoa entende o propósito e ela vira a chave, ela é capaz de olhar para o que passou com a seriedade necessária e agradecer pela oportunidade do crescimento, que se não fosse aquilo, ela não teria chegado onde está nunca. Não tinha como ter chegado sem ter passado. Quando está passando é um desespero. Fala, nossa senhora. Mas quando consegue chegar, ou quando quem está interpretando consegue falar assim, olha isso aqui, olha para cá, olha para isso aqui, e conseguir trazer para a pessoa esse caminho de construção e falar assim, é aqui que chega, entende? Aí tem outra coisa também. Tem uma menina aqui, que eu acompanho ela, e ela tá com o Plutão também em conjunção com o Sol, na casa 7. E tem uma outra chave que é importante falar para vocês, que aí, para não correr o risco de assustar ela, né? Que é o seguinte: quando a gente já está num processo de busca, de crescimento, o que é o processo de busca e crescimento? É um processo de você já se propor a passar por desconstruções para alcançar essa evolução. Então, quer dizer, uma chave também é a gente permanecer buscando. Porque a decisão, a graça, ela tem um poder de sobrepor o karma. A graça, ela tem o poder de sobrepor o karma. Então, obtenha uma graça, né? A gratidão e a graça, se ela sobrepõe o karma. Então, o que eu estou dizendo é tipo assim, simples. Eu teria que passar por uma desconstrução para aprender determinada coisa. Aquilo está no meu destino. Uma desconstrução. Então, essa desconstrução ela vem através do quê? Então, eu tenho uma crença de que eu preciso, nesse caso da cada 7, eu tenho uma crença de que para mim ser feliz eu preciso estar me relacionando. Essa crença. Então, está escrito no seu destino, com esse Plutão aqui, que você vai passar por um processo doloroso, óbvio, mas que você vai entender que a sua felicidade depende de você, não do outro. Você vai aprender isso e vai se tornar muito melhor, muito mais forte depois. Tem essa joia que vai surgir aí depois. Mas você vai passar por esse processo. E aí, se você já busca o autoconhecimento, se você já é uma buscadora, um buscador, então eu já vou de encontro em ter esses aprendizados. Então, quando eu proponho aprender, e proponho a desconstruir, e proponho a ter esses renascimentos, eu evito de passar por situações limites para aquela desconstrução. Eu abro a porta da chave daquilo. E aí não é que eu vou não passar pelo trânsito, mas eu vou passar pelo processo diferente, com consciência. Então, essa é uma chave, e por isso a busca da astrologia. Evita da gente passar por situações. Essa é uma alquimia, né? É uma alquimia. Então, quando a gente entende o arquétipo, entende o astro, entende o aprendizado de cada existência, entende o meu destino, entende o meu mapa astral, e eu me proponho a aprender aquilo, eu evito de passar por situações que me trariam aquele aprendizado. E aí, no caso dessa menina que eu estou acompanhando, ela já está nesse processo de busca de conhecimento e de autodescoberta, já faz um tempo. Então, eu acredito que esse Plutão, na conjunção com o Sol dela, em vez de trazer a destruição, ele vai trazer o poder para ela, que é um dos resultados de Plutão. Empoderar ela, trazer o poder dentro desse contexto. E assim a gente vai seguindo, sabe? Enfim, é uma delícia estar com vocês. Eu sou sagitariano, eu gosto de filosofar, eu gosto de trocar, eu nasci para fazer isso. E é isso. Então, fica aí o convite. Quem quiser fazer o mapa astral, quem quiser acompanhamento, tamo junto. Quarta casa, base, raiz, sustentação, espiritualidade. Eu tinha muita história para falar sobre a casa 4, mas muita, muita mesmo. Mas eu vou guardar, depois eu vou fragmentando nas outras casas. Tem mais casas aí para gente falar.
E é claro, depende de cada mapa astral, cada planeta, cada trânsito, cada. Nunca é um mapa. Nunca é pedaços, né? É sempre um mapa astral inteiro para entender. Mas a gente vai trocando assim. E aí é um presente estar com vocês, agradeço muito. E vamos que vamos. Até a próxima semana. Quem teve aí a Kátia tá aí, Elaine, bastante gente boa aí. É fácil estar com vocês, porque é só gente querida. Fica mais fácil, né? Ah, eu queria. Vou printar. Deixa eu printar antes. Deixa eu printar. O povo já foi embora, esqueci, gente. Oh, oh, aparece aí para me printar. Printar que eu sou de casa 10, eu vou colocar no Instagram. Eu gosto disso. Tem o sol de casa 10, velho. Vou printar. Printei. Obrigado por vocês estarem aí. Até a próxima semana, tá bom? Printei. E aí depois eu mando a gravação. Beijo.